Iniciando nosso curso abençoado de hoje, dia 24 de setembro, e mais uma vez, como a gente sempre faz, né, nos preparar para esse momento, para essa aula abençoada. Então, eu vou convidar você agora para desligar do mundo lá fora, trazer a mente para o aqui e o agora, para este momento, para o presente. Traga para você uma respiração mais profunda e tranquila. Enche o seu peito de ar e solta. Isso, respire fundo. Feche seus olhos. E a partir de agora, vai relaxando cada parte do seu corpo. Veja os seus pés, subindo esse relaxamento pelas suas pernas, joelhos, coxas. Respire, enche o peito de ar e solta. Você relaxa o seu quadril, o seu abdômen, relaxa o seu peito. Você relaxa agora toda a extensão da sua coluna, desde a cintura até os ombros. Respira. Relaxa seus ombros, seus braços, suas mãos, cada dedo das suas mãos. Relaxe. Respire fundo. Relaxa o seu pescoço e a sua nuca. Talvez com um leve movimento com a cabeça te ajude a relaxar ainda mais. Relaxa o seu rosto, seus lábios. Permita que a sua língua ocupe toda a extensão da sua boca. Relaxa agora seus olhos, suas pálpebras, suas sobrancelhas, sua testa. Relaxa agora o seu couro cabeludo, completando assim o ciclo de relaxamento do seu corpo físico, fazendo com que cada parte dele esteja relaxada, tranquila. Cada músculo, cada fibra, cada célula do seu corpo. E assim a sua mente agora está mais serena, mais tranquila, te permitindo agora ter uma liberdade maior para ir aonde você quiser. E você vai para um lugar muito especial. Você vai agora para o imenso local onde estão guardadas todas as suas memórias. Um lugar sem tempo nem espaço que te permite acessar essas memórias. E de uma forma tranquila, você vai agora em busca de um momento em direção ao seu passado, um momento da sua infância na qual você se sentia feliz, onde você não tinha preocupação com nada que viria depois, nem com nada que já tinha passado. Você apenas aproveitava o momento, você gozava de cada instante que Deus te presenciava, naquele momento que você era uma menininha, um menininho,
de tenra idade, e ali você estava muito, muito feliz. Perceba o que você via, o que você ouvia e o que você sentia neste momento. O que você fazia neste momento. Reviva agora cada instante dessa felicidade juvenil que preenchia seu coração e permita que essa felicidade preencha de novo seu coração da mesma forma. Se permita. Reviva cada instante. E agora, com essa sensação tão gostosa, você então agradece. Traz agora, junto com esse sentimento feliz, uma gratidão mais sincera do seu coração, no fundo do seu coração. Você agradece por ter vivido e revivido esse momento tão especial para você. E o sentimento de gratidão faz então que a sua luz interior possa se expandir. E você faz com que essa luz vá crescendo de dentro de você, expandindo cada vez mais, irradiando por todos os lados, como se você fosse um pequeno sol. Você envolve todo o seu corpo com esta luz. E uma sensação tão gostosa vai tomando conta de você, te revitalizando, te reequilibrando, como se fosse uma chuva de medicamentos, uma chuva de plenitude, de paz que toma conta de você. E essa luz vai expandindo por todo o ambiente em que você se encontra agora, não só pelo seu corpo, mas por todos os lados, os 4 cantos do local onde você está. E irradiando esta luz maravilhosa que tem a cor que mais lhe agrada, com essa sensação tão gostosa, você me acompanha agora nesta oração. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis entregue às tentações, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Que assim seja. Respire fundo mais uma vez, enche o peito de ar e solta. Isso. E aos poucos agora, você vai retornando, voltando, deslizando para o seu corpo físico, como quem deita suavemente sobre o colchão macio de sua cama. E retornando ao seu corpo, você vai tomando consciência dele. Você vai tomando consciência do peso, a pressão que ele faz sobre onde você está sentado ou sentada. E assim, quando for confortável para você, então, você pode abrir os olhos. E hoje a gente vai fazer a revisão, de todo esse módulo 2, o segundo módulo do nosso curso, mais uma etapa concluída, pessoal.
aos pouquinhos a gente vai vencendo, né? Cada uma dessas etapas. Isso é muito bom. Isso é muito bom. E hoje, nessa revisão, eu aproveito para abrir esse filtro para vocês, de que se tiver alguma dúvida, hoje é o dia para a gente repassar tudo que a gente viu nesse segundo módulo e também para tirar dúvidas, né? Se ficou alguma dúvida para você, se algo não ficou muito claro, fique à vontade para a gente batendo papo, trocando ideias, sanando dúvidas. E eu pergunto, antes de começar, algum de vocês tem alguma dúvida específica, alguma coisa que ficou ali, um bichinho martelando na cabeça? Isso eu não entendi direito. Gostaria de perguntar já de pronto, de início, sim. Ou vocês preferem que eu já vou começando aqui, a gente vai conversando? Se tiver, pode falar. Alguém tem alguma dúvida? Bom, já que ninguém manifestou, vamos lá, né? Vamos então refazer a nossa jornada, né, do módulo 2. Muito bem. Neste módulo 2, a gente falou especificamente de duas partes bem distintas, que é sobre o desenvolvimento mediúnico, que foi o capítulo 5, e sobre a emancipação da alma, que foi o capítulo 6. Então, esses dois capítulos estão inclusos nessa parte do curso, nesse módulo 2, né? A gente aprendeu sobre isso. Primeira parte que a gente falou, né, na questão do desenvolvimento mediúnico, a gente fez uma análise na questão do fenômeno mediúnico, né? Como assim? A maioria das pessoas procuram os centros espíritas, os médiums, na verdade, elas buscam fenômeno. Tipo assim, tô passando mal, eu preciso muito de um médium, porque é o mentor que vai vir falar comigo e vai me curar. Porque o mentor vai vir colocar a sua mão sobre mim e ele tem o dom da cura. E ele vai fazer um milagre sobre mim, né? E isso é uma noção, a maioria das pessoas que não tem conhecimento, né, tem essa noção meio equivocada. Não, lá no centro o mentor põe a mão, cura, acaba, resolve tudo. Então, se eu estou com um problema, eu vou lá no centro, resolvo tudo. Eu já vi gente, pessoal, procurar centro, procurar gripe, curar doenças físicas, problemas físicos que são do corpo, e vai no centro, acreditando que no centro vai se curar tudo. Ajuda? Ajuda. Mas o tratamento espiritual não é para curar sintomas, doenças do corpo físico, né? É para curar, é para auxiliar, né? No tratamento, a gente não pode ter a pretensão que vamos curar alguém, mas vamos fazer um tratamento para auxiliar a pessoa espiritualmente, com a renovação de fluidos, a renovação energética, né? O reequilíbrio mental e energético, fluídico, que vai trazer alívio, né, para as pessoas. Mas isso não é o ponto principal da cura, né? Jesus disse: a cura está dentro de ti mesmo. Eu só vou me curar quando eu buscar essa cura através do que eu estou alimentando em meus pensamentos e sentimentos, né? Então, não adianta eu ir buscar um fenômeno, não adianta eu ir lá tomar um passe. Vamos pensar na prática. Eu vou lá no centro espírita, eu estou carregado, né? Estou com energia baixa, estou me sentindo pesado, estou desconfortável. Aí eu vou lá no centro, aí eu ouço uma palestra maravilhosa que me inspira, aí eu tomo um passe, né? E eu saio de lá leve.
Eu saio de lá pisando nas nuvens. Só que eu passei pelo banho. Vamos pensar que foi um banho que eu tomei, né? Só que aí eu saio do centro e aí eu piso na lama de novo. Como assim? Eu saio do centro, aí eu vejo alguém na rua, eu começo a julgar. Aí eu começo a falar mal de alguém. Aí eu chego em casa, alguém fala comigo, um familiar, eu brigo, discuto. Ou seja, eu acabei de fazer uma limpeza na minha mente, no meu perispírito, e eu já automaticamente acabei de sair do centro, vou sujar ele tudo de novo com maus pensamentos, né? Com maus sentimentos, com pensando mal, falando mal, julgando, ou seja, não adianta nada eu vou lá tomar banho, se quando eu saio do chuveiro, eu volto para o lugar onde está cheio de barro, de sujeira, né? Porque a sujeira que eu estou colocando na minha mente, no meu pensamento, né? E aí eu fico naquele ciclo. Aí eu pioro, fico mal, vou no centro e melhor. Aí sai de lá, volta a pensar negativo, volta a falar mal dos outros, volta a brigar com as pessoas, volta a sentir raiva, volta a alimentar mágoa, volto a julgar os outros. Aí eu me sujo tudo de novo. No dia seguinte eu já estou sujo novamente. E aí eu fico, vou no centro melhor, sai do centro pior. Vou no centro melhor, sai do centro. Quer dizer, isso não cura ninguém, não melhora ninguém. E médium não se desenvolve desta forma, certo? Não se desenvolve. Para desenvolver, né? Ou seja, o médium que vai lá só para praticar também, aquele que vai lá só para tomar um passe, dar um passe, assistir a palestra. E o próprio médico também sai falando mal dos outros, sai julgando, sai com raiva, fica milindrando com tudo que as pessoas falam. Ele não está desenvolvendo, ele está praticando. Simples assim. Desenvolver-se é desenvolver a moral. O médium só se desenvolve quando ele desenvolve a moral. O Lauro levantou a Falar mão. alguma coisa aí. Oi? Levantou a mão. Que nem eu tava falando comigo mesmo, hoje, que eu estava pensando assim, tem pessoa que gosta de sofrer, de problematizar a vida. E isso é ruim para a gente, porque a vida é a coisa mais linda que existe, o funcionamento da vida, a família, os amigos. Porque, lógico, nem tudo vai acontecer como a gente quer. Não vai ser sempre do jeito que a gente quer, mas a gente tem que ter humildade de reconhecer isso, né? Então, assim, a gente tem que pegar e vibrar amor. Vibrar, a gente tem que vibrar, ser alegre. Porque eu acho que a palavra certa do que ocorre na vida da gente seria a possibilidade. A possibilidade. Eu acho que, então, aconteceu algo com você, então você tem a possibilidade. Como que você vai lidar com isso? O que você vai fazer com aquela situação? Você vai agir de forma rancorosa, de um jeito raivoso, ou você vai perdoar, você vai, né, tomar uma atitude melhorada, né? Eu acho que seria isso que a gente deveria buscar, porque a vida é maravilhosa. Essa semana até eu estava reparando que quando eu vou, tem aqueles exercícios do sono, né? Então eu comecei a pensar, porque não é fácil esse negócio de você pegar e estar conectado no outro lado também. Porque o sono não é a morte, é vida, caramba. Você vai para a vida real, né? Quando você está aquela porta do sono é o mundo real, né? Na verdade, é o nosso mundo. Então eu comecei essa semana a pensar assim, eu não sou esse quarto, não sou essa casa, não sou essa roupa, eu não sou esse corpo, eu sou espírito. Ficou mais fácil até de se concentrar no exercício. Porque, veja, vocês estão todos vestidos aí,
Tá certo? Mas vocês não são a roupa de vocês. Esse nosso corpo aqui é um empréstimo que a gente está tendo para viver nesse planeta, né? É o que eu queria comentar com vocês. Excelente, Laura. Excelente comentário. E que reflexão maravilhosa, né? Quando você começa a trazer para você, peraí, eu não sou esse corpo. Eu sou muito mais. A verdadeira vida é a vida espiritual. Isso aqui é só uma passagem. Isso, você começar a tomar consciência disso, já vai te aproximando do plano espiritual. Já vai te aproximando dessa nova, ou seja, vai abrindo sua mente para essa nova perspectiva, né? Porque as pessoas sofrem porque elas ficam presas nas coisas da matéria, que são passageiras. Aí ela não quer que passe, eu não quero envelhecer, eu quero ficar novo, eu quero ficar bonitinho, eu quero que a minha pele fique sempre lisinha, eu não quero envelhecer. Só que a pessoa não é esse corpo, o corpo é só uma roupa, como lá falou muito bem para nós. Vai envelhecer, vai cair, vai acabar, porque isso é passageiro, e você é muito mais do que isso. Nós somos muito mais do que isso, né? E parabéns pelo comentário, excelente, Laura. É por aí. E o médium, né? Como a gente falou lá no módulo anterior, a gente aprendeu como que se mede um médium. Se mede um médium pela sua qualidade moral. Quanto mais desenvolvido moralmente é uma pessoa, mais desenvolvido mediunicamente ela é. A qualidade do médium se mede pela qualidade moral. Então, se eu quero me desenvolver como médium, não adianta eu ficar apegado aos fenômenos, porque os fenômenos, assim como a matéria, é passageiro. Eu vou lá no centro, eu posso, entre aspas, incorporar, vocês vão aprender que essa palavra não é correta de usar mais para frente, mas eu posso incorporar, eu posso escrever psicografia, eu posso ter intuições, eu posso ouvir, ver. Tá, mas é esse o objetivo do médium? O fenômeno em si? Não, o fenômeno é um efeito. O fenômeno é um meio de. É um meio de nos comunicarmos com a espiritualidade, de nos aproximarmos da espiritualidade, né? Só. O objetivo da mediunidade não é esse, de fenômenos. O médium, para se desenvolver, ele pode frequentar uma casa espírita 30 anos. Mas se ele não buscar a reforma íntima, primeiro passo, buscar se auto-melhorar como pessoa, como ser humano. E se ele não buscar conhecimento, ele vai continuar no mesmo estágio, mesmo. A única coisa que ele vai adquirir durante esses 30 anos é experiências sobre os fenômenos. Tá? E fenômeno não leva médium a lugar nenhum. Tá bom? Fenômeno não leva médium a lugar nenhum. O que faz o médium se desenvolver é a reforma íntima, devotamento, humildade, trabalho, disciplina e o que o Lauro falou, trazer o amor para a nossa vida. Principal. Quando nos falta conhecimento, tem que estar sobrando amor. Às vezes, porque nós nunca vamos ser perfeitos. Aqui na Terra, não. Nós vamos ser espíritos perfeitos um dia. Mas, por enquanto, aqui na atual reencarnação, não. Nós não seremos perfeitos. Nós estamos no estágio de aprendizado, no estágio de evolução, né? Então, vai ter um momento que vai faltar um pouco de conhecimento? Vai. Mesmo estudando todos os dias, se esforçando. Vai ter um momento que você vai encontrar algum desafio que você ainda não estudou e não aprendeu. Mas no momento que faltar o conhecimento, tem que sobrar o amor. Porque é aí que está a qualidade do médium. É o médium que tem qualidade moral, ele está transbordando amor. E aí o amor faz com que ele seja devotado.
O amor faz com que ele seja humilde. O amor faz com que ele trabalhe incansavelmente. O amor faz com que ele tenha disciplina para dar conta das responsabilidades que ele assume como médium ou como pessoa no dia a dia. Então, faltou conhecimento, tem que sobrar amor. De preferência que os dois estejam andando juntos. Amor e conhecimento. Porque aí você sabe o que você está fazendo. Você está vendo o que você está fazendo. Você não está sendo um cego naquele trabalho, né? Mediunicamente nem se fala. Então, desenvolver mediunidade não é só frequentar centro e buscar fenômeno, incorporar, ver, ouvir. Eu vejo muito médium falar assim, nossa, eu estou muito mal, eu preciso trabalhar urgente. Precisa. Realmente, o médium ele tem a necessidade de estar em contato, de estar trabalhando, mas o objetivo não é o fenômeno, não é ver, ouvir, falar, escrever. O objetivo é colocar em prática a caridade. Quando o médium fala, eu preciso trabalhar, ele não precisa do fenômeno em si. Se conectar com o mentor, escrever, de incorporar. Ele precisa de praticar a caridade. Esse é o maior objetivo do médium. Essa é a grande necessidade verdadeira do médium. Fazer a caridade. Então, desenvolver é isso. Desenvolver-se mediunicamente é isso. É uma forma que eu acho, assim, da gente ser caridoso é você ser feliz. Você irradiar alegria, não tristeza. Porque você não vai conseguir resolver todos os problemas do mundo. Cada pessoa tem o seu próprio problema. É ela que tem que resolver o problema dela, não é um problema teu, né? É um problema dela. Mas então, como que você faz para melhorar o mundo? Você tem que se melhorar. Isso vai irradiar no teu trabalho, na tua família, em todos os lugares que você vai irradiar. Você vai ser uma luz quando você chega. Então, por isso que você tem que ser alegre, você tem que acordar. Hoje está ótimo. Vai sempre estar ótimo. A Adriana teve a doença, mas ela não se entregou, ela está animada. O que é a beleza para mim? Para mim, a beleza é um sorriso. Se a pessoa sempre está sorrindo, ela é a pessoa mais linda do mundo. Não é verdade? Eu entendo assim. Que maravilha. Eu vou deixar você dar aula hoje. Hoje você está inspirado, meu irmão. Não, hoje está inspirado. Que coisa mais linda, é isso mesmo. É irradiar, é a alegria de cada um é que vai mudar o mundo. Gente, olha o que ele falou, é ser feliz. Aí vamos lembrar? Lembra lá do padrão vibratório? Sentimentos de alegria, amor, gratidão têm alta frequência. Sentimentos de medo, tristeza, raiva, baixa frequência. Se eu busco a felicidade, a gratidão, esses sentimentos, vamos dizer assim, bons, né? Eles são de alta frequência. Mantém o nosso padrão vibratório lá em cima. E estando com o padrão vibratório lá em cima, nós estamos nos conectando com quem? Com a alta espiritualidade, né? Com os espíritos de alto padrão vibratório, que vão estar sempre nos auxiliando, nos amparando, nos livrando das obsessões, nos livrando das conexões que nos fazem mal. Por isso que o médium se desenvolve através dessa reforma, buscando essa felicidade dentro dele. O que o Lauro falou, a felicidade às vezes está em enxergar. Gente, quer ser feliz? Quer uma fórmula para ser feliz? Eu vou dar uma agora. Viva o seu presente. Quer ser feliz? Viva o seu momento. Você vai ser muito mais feliz se você prestar atenção e viver cada fração de segundo da sua vida com intensidade. Mesmo que às vezes esteja acontecendo algo que não esteja muito agradável, se você aprender a viver o momento, você vai deixar de sofrer, você vai deixar a ansiedade,
você vai deixar a tristeza, você vai deixar a depressão, porque você vai estar vivendo no agora. Você vai aprender a ser grato por cada momento que você vive. E automaticamente vai trazer felicidade para você. Que é isso que o Laura acabou de falar. Então, é sendo feliz. Não é achar que, para eu ser um médium, eu tenho que ser perfeito. Perfeito é só, né? Os bons espíritos vão estar conosco. Não é quando a gente virar um médium perfeito. É quando a gente estiver buscando ser feliz. Buscando corrigir as nossas imperfeições morais. Quando a gente estiver buscando nos melhorar. Quando eu estiver buscando ter mais humildade. Quando eu estiver buscando ter mais devotamento. Quando eu estiver buscando ter mais amor na minha vida. Mesmo que eu ainda não faça isso 100%. Só o fato de eu querer estar nesse processo, estar nessa busca, já nos conecta com a espiritualidade. Eles ficam lá, assim, ó, torcendo por nós, como se estivesse assistindo uma partida de futebol e assistindo a gente no jogo. A hora que a gente está indo para frente, para o rumo do gol, a gente precisa chegar no gol. A hora que a gente está indo para o rumo, vamos lá, vamos ajudar. É assim que funciona. E é assim que o médium evolui. Sabe, essa busca com leveza, com alegria, com gratidão. Lembra do Chico? O Chico estava sempre sorrindo. Por mais dificuldades que ele passava, ele estava sempre sorrindo. Ele estava transmitindo essa alegria, esse amor para as pessoas. Independente do que ele estivesse sentindo dentro dele. Ele estava transmitindo esse amor, essa felicidade. É isso. Então, desenvolver mediunidade é isso, sabe? Fenômeno é apenas um efeito, é um meio para o desenvolvimento. Mas não é a causa, não é o principal objetivo, não é. Fenômeno é apenas é a forma como a comunicação se dá para o médium. Só isso, mais nada, né? O que mais que a gente aprendeu na questão do desenvolvimento mediúnico? A gente aprendeu a diferença entre o mediunismo e a mediunidade, né? O que é o mediunismo? Mediunismo é tudo aquilo que está relacionado com o contato com a espiritualidade, só que sem embasamento científico, sem ética, sem entendimento. Está ligado mais às superstições, está ligado a rituais, está ligado a misticismos, porque quando o médium não tem conhecimento, ele se prende a essas coisas. Ele não entende como a mediunidade funciona, então ele acha que ele precisa falar uma frase decorada, ele precisa usar uma vestimenta específica, ele precisa usar objetos, ele precisa fazer cultos. Só um detalhe aqui, não estamos aqui julgando quem faz isso. O objetivo nosso é o entendimento, tá? Não estamos aqui para julgar ninguém. Afinal de contas, a humanidade durou milênios fazendo isso, porque a mediunidade sempre esteve presente, porque a mediunidade é um recurso humano, né? Só que antes de entender a mediunidade, né, a humanidade se utilizava de outros meios para acessá-la, para utilizá-la, né, que é através de rituais, através de superstições, de misticismos, né? Quantos milênios a humanidade existe? Só depois, com a vinda e a revelação do Espiritismo, é que os espíritos, amando de Deus, vieram nos ensinar e nos explicar, nos mostrar o que é a mediunidade. E aí, a partir do Espiritismo, aprendemos a entender o que realmente é a mediunidade. E a partir deste conhecimento, né, através desse processo de trazer a razão
sobre a mediunidade é que fomos percebendo que não há necessidade desses rituais, esses misticismos, as superstições, cai tudo por terra, porque dá lugar à razão, entende? E através da razão, passamos a compreender a real importância da mediunidade no mundo, para o homem, para a humanidade. Então, nós que já estamos estudando esse recurso chamado mediunidade, já temos uma compreensão de que não há necessidade de nada disso. Não há necessidade de uma roupa específica, de um objeto, de um ritual, de um cântico, de uma palavra decorada. Não há necessidade disso. Mediunidade, ela é um recurso humano e ela se desenvolve através do que a gente acabou de falar, do amor, da reforma íntima, do conhecimento, né? O médium deve buscar sempre o conhecimento, certo? Então, essa é a diferença. A mediunidade é o mediunismo desenvolvido, é o mediunismo com razão, com conhecimento, com racionalidade, certo? E isso foi trazido para nós há 1,5 século apenas. Quanto e qual é a idade da humanidade? Milênios. Então, se alguém ainda está preso aos rituais, aos misticismos, né, às superstições, nós não estamos aqui para julgar ninguém. Mas nós já aprendemos o que é realmente a mediunidade. Olha, eu vou dando sequência, pessoal. Se vier dúvida, já chama aí e fala, tá? Se vocês não falarem nada, eu vou seguindo aqui, ok? Veio a dúvida, abre o microfone e fala, ué, peraí, não entendi bem. Chama aí para a gente deixar bem claro para todos, ok? Então, essa é a diferença, mediunismo e mediunidade. A gente falou também sobre a questão dos médiuns iniciantes. Como lidar com os médiuns iniciantes? O médium iniciante, o que ele tem que fazer, né? Aí a gente aprendeu o seguinte: como ele ainda não tem o conhecimento, como ele ainda não entende bem o processo da mediunidade, né? Ele não tem todo esse embasamento, desse conhecimento que a gente acabou de falar, do que é a mediunidade. Então, ele está preso, né? Ele está alheio a ser mistificado. A gente aprendeu no módulo anterior o que é espírito mistificador, o que é mistificação. É aquele espírito enganador, né? É aquele espírito que se faz passar por um outro espírito, engana, né? Então, os médiuns iniciantes, eles estão alheios a serem enganados, porque eles ainda não têm o conhecimento suficiente para discernir bem se é um espírito bom, se não é, se a mensagem é realmente uma mensagem que pode ter vindo de um espírito benfeitor ou não, ou veio de um espírito obsessor, né? Então, ele não tem um conhecimento, os recursos suficientes para discernir bem isso, tá? Então, é um desafio dele, porque ele, muitas das vezes, ele está... facilmente, ele pode ser manipulado por esses espíritos inferiores. Então, como ele vai se precaver? Como ele vai se proteger desses espíritos inferiores que podem manipulá-lo? A busca de recursos. Que recursos? Fé, primeiramente. Fé sincera. Jesus disse, né? Se tivermos a fé do tamanho de um grão de mostarda, falaremos àquela montanha, vá-te daqui para ali, e assim ela o fará. A fé que transporta montanhas. Começa por aí. A fé verdadeira, aquela que nasce da alma, do coração. Aquela que produz a oração sincera, que você conversa com Deus, do fundo do seu coração. Né? Porque palavras repetidas, decoradas, não é uma oração verdadeira. A oração verdadeira é aquela que vem do coração.
Então, é trazendo essa fé sincera, mas é simplesmente assim, eu trago uma fé, eu acredito piamente em Jesus, em Deus, e aí o Espírito que vier falando que é um benfeitor, eu vou acreditar piamente. Opa! Fé sincera não é fé cega. Fé sincera é a fé raciocinada. É aquela fé na qual eu me utilizo da minha crença fervorosa, né, naquela questão de saber que Deus está comigo, sim, que Deus quer, sim, o melhor para mim, que Jesus não me desampara. Porém, quando vem uma mensagem, eu tenho o discernimento de analisar aquela mensagem, usar a fé raciocinada. A gente também aprendeu isso no módulo passado. Analisar a mensagem pela forma e pelo fundo, analisar o tipo de linguagem que está sendo usada, analisar qual é a intenção verdadeira que está por trás daquelas palavras, né? Ou seja, a fé sincera e raciocinada, né? Então, o médium iniciante, ele vai frear o impulso, né, do fenômeno. Primeiro ponto, ele vai entender que o fenômeno não é o mais importante. Ah, eu tenho que incorporar, eu tenho que psicografar, eu tenho que falar com o espírito, eu tenho... Não. Você tem que se preparar. A maior necessidade do médium iniciante é se preparar. Se preparar é estimular sua fé, buscar conhecimento para ter uma fé raciocinada, ter conhecimento das obras básicas, ter conhecimento do Evangelho, principalmente do Evangelho. Entender o que Jesus nos ensinou, entender o que Jesus veio para todo aquele processo que ele teve para reencarnar, para trazer o ensinamento dele. É entender quando um espírito ou uma pessoa que seja fala, se está de acordo com o ensinamento evangélico de Jesus. Quer se utilizar da fé raciocinada? Coloque o evangelho como gabarito para tudo na sua vida. Certo? O evangelho ele tem que ser a referência. Eu costumo brincar que o evangelho é o nosso manual de vida que Jesus trouxe para nós. Então, se você não tem o conhecimento do evangelho, se o médium iniciante ele ainda não tem o conhecimento do evangelho, é o primeiro passo. É a primeira obra que ele tem que estudar. Porque o evangelho traz os ensinamentos morais de Jesus. O evangelho está todo pautado, embasado no ensinamento moral que Jesus nos trouxe. Ou seja, por isso que ele é um manual de vida. Então, o primeiro estudo do médium iniciante é o evangelho. Depois as obras básicas. O Pentateuco, chamado Pentateuco de Kardec, né? As 5 obras básicas que a gente estudou lá no comecinho do curso, lembra? A gente falou das 5 principais obras de Kardec. Ali está a base da doutrina espírita. Então, o médium iniciante ele tem que se colocar, ele tem que conhecer essas obras, ele tem que estar a par dessas obras, ele tem que estudá-las, lê-las, né? Participar dos estudos. O que mais que o médium iniciante tem que fazer? Ó, pessoal, estou continuando aqui, hein? Veio a dúvida no que eu falei, chama aí, ativa a mãozinha e grita, fala, tu não entendi isso aí não, repete, tá? Eu vou tocando o barco. Eu acho que o médium iniciante ele tem que também ter a aceitação dele mesmo. Se aceitar que ele pode falhar, que ele é uma pessoa que falha. Porque se você começa a se cobrar demais, eu não vou mais errar. Eu não vou mais falir. Isso aí é totalmente prejudicial para a gente, porque a gente sabe que uma hora ou outra você vai dar um deslize, mas você tem que se perdoar também, né? Só que você tem que... Como é que eu posso dizer para vocês? Você tem que esvaziar o teu copo. Esvaziar o copo, para você pegar e receber mais conhecimento. Estou falando que o Lauro está inspirado hoje. Perfeito, Lauro. Né? O médium iniciante,
Não só o médium iniciante, tá, Laura? O médium experiente também. Ele tem que entender que ele é imperfeito, ele está passível de erro, ele pode errar. O importante é que ele tenha olhos para enxergar que ele errou, para que ele possa corrigir os erros, né? Porque nós não somos perfeitos, nós vamos errar, mesmo sendo médiuns mais experientes, nós vamos errar. Faz parte da nossa natureza o erro, mas é enxergando o erro que assim nós vamos acertar depois, né? Então, o que mais que o médium iniciante pode fazer? Evocar, chamar o seu anjo guardião, trazer o anjo guardião para perto. Todos nós temos um anjo guardião, todos nós temos um espírito que está ali cuidando de nós o tempo inteiro. Então, traz ele para perto. Ele se afasta de nós? Não. Nós é quem se afasta deles. Como? Pela raiva, pelo ódio, pela inveja, pelo rancor, né? Pelo julgamento. Todas as vezes que a gente vê o lado negativo da vida, como diz o Lauro, né? Ser feliz é enxergar o lado positivo da vida. Todas as vezes que a gente fica vendo só o lado ruim, somos nós que estamos nos afastando dos nossos anjos guardiães, né? Então chama ele, vem cá, me ajuda aqui. E ele vai te ajudar. Se você estiver aberto, você vai perceber o auxílio dele, seja através de uma intuição, de uma inspiração. De alguma forma você vai perceber a ajuda dele. Sabe aqueles insights que tive uma ideia. Muitas vezes esse tive uma ideia, esse insight que vem é uma inspiração que o seu anjo guardião está te trazendo para você, né? A instrução que eu falei aqui, né? Buscar o entendimento, o conhecimento do evangelho, certo? E como lidar com o médium iniciante, quem está já na casa espírita, né? Como lidar com o médium iniciante? Com um acolhimento, acolhê-lo, conduzi-lo, mostrar o caminho. Olha, busque o estudo, busque o evangelho, ó, vem cá, vem, você é muito bem-vindo na nossa casa. Preste atenção como nós vamos fazer. Preste atenção nesse estudo. Olha só, vá acolher o médium iniciante. Mostrar principalmente o caminho, né, a jornada de estudos que ele vai ter que fazer, para que ele possa trabalhar ali na casa. Mostrar os trabalhos de ações sociais, incluí-lo nesses trabalhos, primeiramente. Se ele estiver desequilibrado, colocá-lo para o tratamento espiritual, para os passes, as palestras, e aí ele vai se reequilibrando, e ele vai começando a estudar, e ele vai se encaixando aos poucos na casa, né? É assim que lidar com o médium iniciante, certo? Eu acho que às vezes a gente encara a vida como se a vida fosse dura. E eu acho que não é assim. A vida é maravilhosa. Você está tendo a oportunidade de pegar e progredir, de estar melhorando a tua situação. Então, quando você começa a ver a vida, não como a vida é dura, mas a vida é cheia de possibilidades de melhoramento. Isso faz com que você melhore como médium, com a comunicação com Deus, com as pessoas. Você encarar a vida de uma forma diferente, não com pessimismo. Porque aí você vai pensar, mas eu venho aqui para sofrer, para pagar dívida, para não sei o quê. Pare com isso, aproveita a vida. É maravilhoso ter família. Lógico que eu não tenho controle sobre a minha família, porque eles são espíritos também. Mas, graças a Deus, eles estão junto comigo nessa caminhada, né? Graças a Deus. Então, eu tenho uma nova chance de começar de novo, né? Então, eu acho que é aí que a gente tem que aproveitar bem, né? Seria isso. Eu vou falando que eu vou deixar o Lauro dar aula hoje. Não, deixa ele ficar falando mais aí, porque está muito inspirado hoje. Que gracinha. Quanto tem aprendido, que maravilha.
Excelente, excelente. Excelente, excelente comentário, excelente. É isso A aí, vida é Laura. maravilhosa, apesar de tudo que nos acontece, o Senhor deixa a gente pagar as prestações aos pouquinhos e mesmo assim nos enche de bênçãos e de saúde para progredir, pois entre nós espíritos necessitados do nosso amor, do nosso perdão e nós necessitados do amor e do perdão deles. Por isso, a paciência sempre em primeiro lugar. O entendimento disso, Laura, que você está tendo, isso aí é fenomenal, isso aí é de suma importância para a sua evolução espiritual. Cada pessoa começasse a entender isso, essa evolução, ó, daria um passo bem mais largo. É isso que Jesus quer, que a gente compreenda isso, que a gente não veio só para sofrer. Tá certo que tem os sofrimentos, que faz parte, tudo, mas, sobretudo, a questão do amor e do perdão é que deve estar tudo sempre em primeiro lugar. Parabéns. Perfeito. E inspirado no que o Lauro falou, né? Preste atenção. Grave isso no seu cérebro. Todas as vezes que você está diante de um problema, na verdade, o problema não existe. Porque o problema, se você prestar atenção, você vai entender e enxergar isso. Os problemas, na verdade, são oportunidades disfarçadas. O que aparece para nós como um problema é uma oportunidade disfarçada de problema. Se você parar para entender o que aquilo tem para te ensinar, o que você pode aprender com aquilo, você vai dar grandes saltos, vai ter grandes aprendizados na sua vida. Todas as dores que surgem para você, todos os problemas, na verdade, são para fazer você crescer. E a gente cresce aprendendo. Então, problema é uma oportunidade disfarçada. Uns preferem enxergar como problema e criam barreiras na sua frente. Outros, como o Lauro, preferem enxergar como oportunidades, desafios que podem ser superados. Porque com o aprendizado eu supero qualquer desafio, né? E com amor, claro. Então é isso. É aquela questão de enxergar, né, um copo meio cheio ou meio vazio. O copo está pela metade. Se eu sou pessimista, eu vou falar ele está meio vazio. Se eu sou otimista, eu vou falar ele está meio cheio. Tudo é uma perspectiva. Depende de a minha perspectiva, a minha visão sobre o que está diante dos meus olhos. A física quântica já nos fala sobre isso. A ciência já descobriu isso. As coisas, a física quântica fala que um fato acontece de acordo com o observador. O observador influi diretamente no que acontece à sua volta. Ou seja, tudo que acontece à minha volta, sou eu que dou o significado por aquilo que passa diante de mim. Obrigado, Carla. Obrigado pelo elogio. Tá? Mas isso é o Lauro, graças ao Lauro que trouxe essas inspirações para nós. Certo? Então, muitas vezes, é a forma que nós enxergamos a vida é que nos direciona, e não o fato em si. Certo? Pense muito bem nisso. Voltando, né, para a questão da mediunidade, a questão do desenvolvimento mediúnico, que está atrelado a tudo isso que a gente falou, e a dúvida? Gente, é natural sentir dúvida. É natural sentir dúvida. Tá falando, arrasou, Lau, você também veio para somar. Natural a gente sentir dúvida. Por quê? A gente aprendeu uma coisa muito importante na mediunidade aqui no curso. A comunicação é feita pelo pensamento. Então, se a comunicação é feita pelo pensamento, quando eu recebo um pensamento de alguém, seja um encarnado ou desencarnado, né? E falando aqui de espíritos, eu recebo o pensamento de um espírito. Se eu não tenho conhecimento disso, é muito fácil eu confundir e achar que aquele pensamento é meu. Então, é muito natural eu sentir dúvida da minha mediunidade, entende?
Falar, não, isso é coisa da minha cabeça. É a coisa mais natural do mundo, gente. Os médios, principalmente os iniciantes, apesar que tem muito médio experiente que pensa assim também, tá? Fala assim, isso é coisa da minha cabeça. Você tá rindo, né, Tri? Peguei na veia dela agora. É muito natural o médium pensar que é coisa da cabeça dele. Por quê? Porque a comunicação é no pensamento. Então, muitas pessoas, principalmente quem não acredita ou não entende ou não aceita a mediunidade, fala assim, eu não sou médium, não. Isso é coisa da minha cabeça. Né? Olha o que está escrito aí no slide. Muitos acreditam não possuir a mediunidade. Porque é isso que acontece. Porque como ele não está vendo ou ouvindo claramente o espírito, porque está vindo no pensamento, ele acha que ele não é médium. Né? Só vamos completar o slide. Comunicação pela mente. Então, o que é preciso? Persistir. Lembra que a gente falou sobre isso? Persistir, experimentar. Permita-se experimentar e confiar. Confiar em quem? No espírito? Não. Não. Na sua mediunidade, confiar em si mesmo. Lembra quando a gente estava falando sobre isso? A criança só vai aprender a andar de bicicleta como? Experimentando. Se permitindo experimentar, sentar na bicicleta e vencer o medo. Se permitindo cair algumas vezes, levantar e sentar na bicicleta de novo e continuar pedalando. O músico só vai aprender a desenvolver a sensibilidade musical se ele se permitir estudar, experimentar o instrumento, ele fazer a questão, né, do teste, né? O erro e o acerto, vai estudando, ele vai colocando aquilo em prática e ele vai praticando todos os dias e assim ele vai se desenvolvendo. Assim o é com a mediunidade. Nós vamos desenvolvendo a mediunidade, estudando, praticando, experimentando. Como que você quer desenvolver a mediunidade se você não permite, você não se abre para deixar vir? Desenvolver a mediunidade também, além de estudar, é você se abrir para deixar vir aquele pensamento que pode ser que não seja seu. E aí você vai percebendo, e você vai aumentando a sua sensibilidade, a sua acuidade sensorial, certo? Então, persista, permita-se experimentar e confie. E aí a sua mediunidade vai, certo? E aí, com o tempo, com o exercício, a sua dúvida vai deixando de existir, porque a sua sensibilidade vai aumentando. Percebe? Fala lá. A questão ali é que a pessoa ela se vê limitada. Ela não acredita no potencial dela. Ela se vê com esse corpo. Mas se nós for pensar bem, não há limite para o que a gente quer, para o que a gente deseja. Então, você tem que ter persistência. Eu vou conseguir tal coisa. Eu vou melhorar. Eu vou para frente. Sabe? Você não pode ser limitado. Nasce, cresce, morre. Isso aí é o corpo. Não é você. Nós estamos acima do que é esse corpo aqui, do que é essa vida aqui. Nós somos espíritos, né? Então, a gente não é... Você vê, pessoa que tem aquela alimentação da matéria. Nós não somos a matéria. Nós emprestamos essa matéria para fazer as atividades aqui neste mundo. O espírito é muito mais do que a matéria. Então, se você não persiste, não experimenta, não confia, né, você está se reduzindo a um animal. O animal, sim, ele é predeterminado pela natureza lá, para fazer as funções dele, né, o animal. Mas nós somos mais do que isso. Nós somos espíritos. É isso aí. Não,
Ó, arrasou, hein? Perfeito, perfeito, né? Só os animais que fazem as coisas no automático, a gente tem a capacidade de usar a razão para nos melhorar cada vez mais, nos permitindo. E aí, ele falou uma coisa: a gente às vezes se coloca como limitado, porque a gente fica preso pelo medo de experimentar algo novo. Medo de sair da zona de conforto, medo de sair daquele mundinho que a gente está acostumado, porque ali já está confortável, ali eu sei que eu estou bem. Tá, mas se você não se permitir experimentar algo novo, quando você vai crescer? Quando você vai evoluir? Né? A gente tem não é fazer as coisas por impulso, de qualquer jeito, não é isso que eu estou dizendo, mas enfrentar o medo com o conhecimento. Se eu descobrir algo novo, se eu acabei de estudar algo novo, por que não experimentar? Né? O que me impede de experimentar, de colocar aquilo em prática, de trazer para a minha vida, se aquilo fez sentido para mim, de trazer isso para o meu dia a dia, para a minha vida? Né? O que me impede de eu, por exemplo, dar um abraço em alguém que eu não conheço? É claro que a pandemia me impede de fazer isso no momento, né? Mas levar uma palavra de conforto, né? Isso é caridade também, não é só o pão, não é só a matéria, como o Lauro falou aqui, né? Eu posso ir além. Então, ir além é experimentar, é me permitir experimentar algo diferente, para que eu possa expandir. E detalhe, gente, quando eu começo a prestar atenção, vai vir as inspirações. Deixa eu te contar um segredinho. Inspirações são frutos da mediunidade, tá? Então, quando vem uma inspiração para você, é a sua mediunidade falando alto, é a sua mediunidade ali funcionando. Uma intuição que vem, é a sua mediunidade funcionando. Simples assim. É o recurso humano da mediunidade em você funcionando, tá? Tá bom, a gente falou dos médiums iniciantes, falou da questão da dúvida. E os médios desenvolvidos? Mesma coisa, gente. Médio desenvolvido, ele só tem uma bagagem ali, ele tem um certo conhecimento, mas não significa que ele é perfeito. Perfeito só Deus, né? O médio desenvolvido, aí que ele tem que continuar mesmo. Aí que ele tem que estar atento. Como ele já se desenvolveu, ele já tem uma percepção um pouco mais avançada, não significa que ele é o dono da verdade, mas ele tem uma percepção um pouco mais desenvolvida, então ele tem a obrigação de estar mais atento ainda, de estar buscando sempre a instrução para ficar mais atento, para não se deixar levar por algum espírito que pode estar ali se fazendo passar e principalmente caindo numa das mais perigosas armadilhas, que é a armadilha do orgulho. Ah, porque eu sou meio desenvolvido, eu já estudei todas as obras de Kardec, então eu sei o que eu faço. Pronto, já é prato cheio para mistificação. Você está dando voz ao orgulho. Só o fato de você pensar que você já é desenvolvido, que você já sabe tudo, pronto. Você já ouviu o orgulho e você já está sendo mistificado. Simples assim. Então, o médium desenvolvido ele tem que ficar mais atento ainda para não cair nessa armadilha, né? Não cair nessa questão do orgulho, de achar que sabe, tá? E manter a disciplina, manter o foco, manter os estudos, se colocar constantemente. Lembra que a gente falou lá? Desenvolver mediunicamente é trabalho, devotamento, amor, disciplina. Não é porque você já tem uma base de conhecimento que você está pronto. Nós estamos longe de estar pronto, gente. Só da gente estar encarnado aqui já mostra para a gente que a gente ainda tem muito que aprender e que desenvolver. E um detalhe, olha essa última frase aí, ó, desse slide. Culto no lar. Gente, o culto no lar é fundamental para manter o equilíbrio
não só do médium, quanto do seu lar, da sua casa. Se você não faz ainda o culto no lar, a gente falou sobre o culto no lar lá no iniciozinho do curso, lembra? Explicamos como fazer, porque é de suma importância. Porque o culto no lar te mantém em contato com o evangelho, te mantém em contato com o ensinamento moral de Jesus, que é o evangelho. E aí te faz entender, estar em contato com isso e manter a sua casa, a sua mente mais equilibrada, certo? Se você ainda não faz o culto no lar, é para ontem, faz agora. Ao terminar o curso aqui, você vai fazer, tá? É uma dica muito importante. Médio desenvolvido, ele não tem que parar de estudar, ele não tem que parar de se vigiar. Quanto mais a gente aprende, mais responsabilidade a gente tem, mais a gente tem que se vigiar. Porque a gente fica... É muito fácil cair na armadilha do orgulho, tá? Então, fiquem atentos. Falamos também sobre a questão da perda da mediunidade, perda e suspensão da mediunidade, né? É possível perdermos ou termos a mediunidade suspensa? Sim, possível. Quais os motivos disso acontecer? Primeiro, abandono por parte dos espíritos. Como assim? Aqui, pessoal, é claro que a gente está falando com relação aos bons espíritos, tá? Por que os bons espíritos podem nos abandonar? Eu vou dar um prêmio para quem acertar essa resposta. Quero ouvir vocês. Por que um bom espírito pode me abandonar? Por causa da vibração, dos pensamentos. Tem a ver? Por causa da vibração é um ponto. É, né? Se você ficar, igual a gente estava falando agora há pouco, o Laura falou muito bem, né? Ficar pensando negativo, né? Ficar na vibração baixa é um início do processo. Pelo mau uso da mediunidade. Lembra quando a gente falou lá do médium, por exemplo, médium presunçoso, que acha que é o dono da verdade, né? Só ele tem razão e só ele que recebe a comunicação de bons espíritos. Os outros não. Para ser um bom espírito, só se falar comigo. Médium presunçoso, né? O médium mercenário, o que é o médium? Vamos ver se vocês vão lembrar, hein? O que é o médium mercenário? Ele usa a mediunidade para quê? Para ganhar dinheiro. Para ganhar din-din, 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 né? É o mau uso da mediunidade. Então, se eu sou um médium mercenário, faço mau uso da mediunidade, ou qualquer outro tipo de médium, né, que faz o mau uso da minha mediunidade, que a gente estudou lá dos médiuns imperfeitos, lá no primeiro módulo, eu estou correndo o risco dos bons espíritos me abandonar sim. Porque eu estou dando guarida, eu estou abrindo portas para quem? Como a Carla falou, eu estou baixando a minha frequência, estou dando guarida para quem? Para os mistificadores, para os obsessores. Automaticamente estou virando as costas para os bons espíritos. Então, eles não vão ficar perdendo tempo comigo. Eu não quero ouvir eles. Eu estou ouvindo só os outros. Eles deixam a gente à revelia, tá? Deixam a gente alheios a esses espíritos levianos, a esses espíritos mistificadores que vão nos levar cada vez mais para o buraco, tá? Então, ali eu estou alheio. Aí chega num ponto, até para a nossa própria proteção, que eles vêm e cortam. Porque eu estou dando tanto guarida para os mistificadores, para os obsessores, que eles vêm, não, gente, corta, porque se ele continuar, ele vai só se afundar cada vez mais. É isso que acontece. O que mais? Provação. O que seria a provação? Eu estou num momento que eu estou muito dependente dos bons espíritos. Né? Tudo que eu vou fazer na minha vida... peraí, deixa eu perguntar para o meu mentor. Eu vou comprar uma comida diferente, eu vou fazer algo
corriqueiro do meu dia a dia. Eu tenho que ir no supermercado agora? Deixa eu perguntar para o meu mentor. Se eu tenho que ir no supermercado agora. Eu tenho que... Agora é a hora de tomar banho? Deixa eu perguntar para o meu mentor se agora é a hora de... Entende? Sabe quando você começa a ficar dependente demais? Aí você... Tudo é o... Gente, os bons espíritos também têm o que fazer, né? Eles não estão à nossa vontade, ao nosso bel prazer, para tudo que a gente vai fazer na vida. Não, não é bem assim, não. Eles têm coisas importantes para fazer também, né? Tem muitas pessoas para ajudar. Então, aí eu começo a ficar dependente demais, aí eles dão uma cortadinha, uma pausazinha na minha mediunidade, tipo assim, se vira, neguinho. Vamos lá. Vai, age, usa o seu livre-arbítrio. Fala, Ana Rita, você levantou a mão? Eu sei que todo mundo tem mediunidade, mas antes de eu frequentar mesmo o centro, porque eu fiquei frequentando o centro antes da pandemia por quase uns 2 anos, né? Agora que eu dei uma parada. Antes eu só ia tomar passe, tudo, de vez em quando, raramente eu ia. Só que eu tinha mais um sexto sentido mais forte, sabe? Eu tinha sonhos que acontecia no outro dia. Acontecia alguma coisa com meus filhos, eu sabia antes de acontecer. Eu sentia dor no peito aí quando acontecia, teve uma vez que a minha menina sofreu um acidente de moto, que eu fiquei sentindo dor no peito, até o acidente acontecer. E ela poderia ter acontecido o acidente comigo e com ela. E nesse dia eu deixei uma amiga minha buscar ela na escola, com a minha moto, que a moto era minha. Aí ela pegou e sofreu um acidente junto com a minha menina. E eu fiquei sentindo essa dor antes de acontecer. Aí eu cheguei na minha casa, estava assistindo novela, que tinha acabado a dor. Aí no momento de eu buscar ela na escola, minha amiga falou assim, não, pode deixar que eu busque ela para você. E eu peguei e fiquei em casa. Assim que ela saiu com essa moto, a dor voltou de uma vez, começou. Aí quando ela sofreu um acidente na esquina de casa, porque elas foram roubadas, tentaram roubar a moto com elas em cima, assim que acabou o acidente, acabou a dor. A minha menina bateu no portão. Uma outra vez, bem antes disso, o meu ex-marido bateu, eu sonhei que ele tinha batido de carro. A primeira vez que eu percebi que eu estava sonhando e acontecendo foi, eu estava na roça e eu acordei, eu morava na roça, eu acordei falei pro meu marido que eu ia na casa da minha vizinha, que eu tinha sonhado que a minha vizinha ia matar um porco. E o meu marido me deixou de jeito nenhum eu ir lá, porque ele levantava mais cedo, né, para tirar leite. Ele falou assim, não, você não vai. Não queria me falar por quê. Aí ele pegou e falou assim, não, porque a Maria realmente vai matar um porco. Aí foi aí que eu comecei a perceber que algum sonho meu estava acontecendo. Depois que eu conheci o Joel, comecei a frequentar o centro, eu parei com tudo. Nem sei se sentido eu tenho mais, acontecem as coisas, não sei de nada. Acabou tudo, assim, do nada. Do nada não, né? Depois que eu comecei a frequentar o centro, acabou. Pode ser, tá? Que esse que te avisava aí podia ser algum irmãozinho, algum obsessor, algum espírito ali que ficava com você e que ele te dava esses recados. E como você frequentando o centro, você pode ter ajudado ele pode ter sido encaminhado e ele pode ter se desligado de você porque ele encontrou ajuda. Entendeu? Então, aquele, vamos dizer, o fofoqueiro, Tá. que te fazia perceber, ele foi encaminhado, ele seguiu o caminho dele e ele não está ali mais para te falar. Pode ser. É o que me veio aqui de pronto, assim, tá? Ou então, sei lá, com uns passos, você mudou sua vibração e aí a sua percepção ficou diferente, entende? E quando eu comecei a frequentar o centro, teve uma época, eu chegava lá no centro, eu achava assim, algumas pessoas que frequentavam o centro na época, né? Assim, nossa, eu acho que. Eu vinha na minha cabeça sempre, nossa, eu acho isso meio exagerado, né? Pensava comigo mesmo, né? Será que é tudo isso? Alguns é tão tranquilo, né? Faz serviço tranquilo, outros é tão exagerado, eu acho um pouco exagerado.
Aí, essa mesma pessoa que eu ficava vendo, fazendo isso, eu fiquei um tempão, uns 6 meses. Aí, de repente, eu comecei a querer fazer a mesma coisa que ela, sabe? Arrepiar, ficar dando tiririca, que fala, né, pelo corpo, né? Aí eu até comentei. Aí, com o mentor que eu trabalhava. Aí ele pegou e falou, não, é normal, tal, você está começando a evoluir no trabalho, tal, 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 tal. Aí um dia, o mentor olhou para mim e falou assim, olha, Ana Rita, eu acho que foi aí que eu bloqueei mais ainda, né? Porque ele falou assim, olha, Ana Rita, você vai comer... E porque eu tenho família que tem problema de cabeça, e eu já pensei, né? O povo vai achar que eu tô doida, né? Aí ele pegou e falou, Ana Rita, você vai começar a ouvir vozes, você não pensa que você tá doida, não, viu? Olha que ele falou isso pra mim, aí eu acabei de bloquear o resto. Aí acabou. Aí, no Acabou. caso, nesse caso, porque você ficou com medo, né? Eu Você ficou acho com que medo foi, de né? ouvir. Aí você mesma cortou. Foi um processo de você com você mesma. Você, pelo medo, você cortou isso daí. Eu acho que essa parte foi mesmo, porque eu estava muito indo no centro. Aí, de É, repente, eu parei um pouco de ir, porque eu acho que eu fiquei com medo, realmente, eu confesso. Depois que ele foi para mim, eu comecei a ficar com medo, porque eu tenho meus familiares, tem problema de cabeça, tem isso, né? Não isso, de vez por ter esse problema de cabeça realmente mesmo. 2 irmãos meus. Aí eu fiquei com medo, né? Eu acho que deve ter sido isso, mas, assim, de eu ter passado um pouco do centro, sabe? Ana Rita, obrigado por você compartilhar isso com a gente. Olha aí, pessoal, um exemplo de quando as pessoas se prendem ao fenômeno. Tá vendo? Olha só, veio um mentor, que aí é responsabilidade do médium também, falou para ela, ó, daqui a pouco você vai começar a ouvir. Ouvir é o quê? É um fenômeno mediúnico. Sabe? O médium, ele não se desenvolve por causa do fenômeno, ele se desenvolve por causa da sua reforma íntima, da sua reforma moral e do estudo, né? Quando se prende ao fenômeno, é isso que acontece. Ao invés de você acolher o médium iniciante, colocá-lo no caminho da instrução, da fé raciocinada, você começa a induzi-lo ao fenômeno. E ele, por não ter conhecimento, acha que é o certo. Aí ele vai se prender ao fenômeno em si, e como ele não tem conhecimento, pode acontecer o que aconteceu com a Ana Rita. Ela ficou com medo, e ao invés de desenvolver, o que ela fez? Travou, cortou, parou. Por quê? Porque a orientação que veio foi embasada no fenômeno, ao invés de acolhê-la, instruí-la e conduzi-la no caminho que tem que ser conduzido. Olha a importância, gente, do conhecimento. Olha a importância do acolhimento. Como que eu vou chegar para uma pessoa que está assustada e falar assim, ó, você não vira a esquina não, que pode ter um monstro ali atrás do muro, tá? A pessoa já está assustada, ela já está com tendência a ficar com medo. Eu vou instigar mais medo para a pessoa? Percebe? Percebe a falta de tato, a falta de carinho com a pessoa que está chegando, com o médico que está iniciando? Entende? A gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala. Tá? Obrigado por você compartilhar isso, Ana Rita. E foi um exemplo para todos aqui, para a gente ver a importância de se prestar atenção no que a gente fala e faz, principalmente com aqueles que estão começando, que ainda não tem embasamento, não tem conhecimento. Né? Tem que tomar muito cuidado. Gente, viu aqui que o Hugo colocou lá no grupo daquela médium doida lá, falando que é tanto de absurdo lá, né? Falando que o espírito é encosto. Olha que linguagem mais chula, né? Que diz respeito. É um espírito, gente. É um espírito, é um ser humano que está desencarnado. Ele pode ser um obsessor, mas falar que é um encosto. E ela se diz uma médium que estudou muito, que você tem que estudar para ser médium. Ela falando aquilo, demonstrando a falta de conhecimento dela, né? A falta de tato fraterno, a falta de respeito com o próximo, né? Encosto. Eu não deixo o espírito entrar em mim. Bom, vocês vão ver. No próximo módulo a gente vai estudar, a gente vai ver que esse negócio de espírito não entra em ninguém, isso não existe.
Não existe entrar. O que é feito é uma conexão via pensamento e só, tá? Então, olha a falta de conhecimento, discernimento, e aí vai criando essas... Aí vai levando a pessoa para o mediunismo, para os misticismos, para as superstições, para os rituais. Tá vendo como a falta de conhecimento leva ao mediunismo? Uma coisa puxa a outra. Se você tem conhecimento, você vai entender que não é bem assim, né? Se você tivesse tido a oportunidade de fazer um estudo igual a gente está fazendo agora, de entender como é o processo da mediunidade, provavelmente você não sentiria medo de ouvir, porque você estaria entendendo o processo mediúnico como a gente está fazendo aqui, passo a passo, certo? Ó, gente, não estou dizendo que eu sou ou a Adri, nós somos os donos da verdade, não. Nós estamos mostrando o caminho que Kardec nos ensina. O que fala ali do médium iniciante não foi eu que inventei, nem a Adri, é o que está no livro dos médiuns, no livro dos espíritos, está na obra de Kardec. Ele nos ensina isso. Tá? Para fechar aqui, ó, terminar essa parte do conceito ali da perda e suspensão da mediunidade, né? A aprovação é isso, quando o médium ele começa a ficar dependente demais dos espíritos, e aí, ou ele começa até a deixar, ou então o contrário, ele vive recebendo orientações dos benfeitores, né? Ó, vai por aqui, porque o jeito que você está fazendo pode ser que não dê um resultado, faça isso, faça... E ele fica ignorando, aí eles cortam. Ah, é? Então tá, você não quer ouvir? Ou então, se você está dependente demais, corta para deixar a pessoa seguir pela própria escolha, né? Até ela entender que ela, bom, baixa a bolinha, calce as sandálias da humildade, vamos ouvir mais os mentores, ou deixar de ser dependente demais dos mentores. Eles não estão aqui para viver a nossa vida material, estão aqui para nos conduzir pelo caminho da reforma íntima, pelo caminho da moral. E o último item, o repouso. Por que às vezes nós podemos ter a mediunidade suspensa por repouso? Às vezes o médium está desequilibrado. Às vezes, com o desequilíbrio, que pode vir também da frequência do padrão vibratório, né? O médium, ele se desequilibra, ele se desgasta. Aí começa a ter desgaste físico mesmo, fluídico e físico. Então, com o desequilíbrio, o médium vai ficando sem energia, sem energia, sem energia. Aí é preciso pausar até para que ele possa recuperar as energias, fazer um tratamento para se reequilibrar e recuperar suas energias, certo? Por isso que acontece a suspensão da mediunidade. E no caso da provação do repouso, uma vez que cessa a causa, a mediunidade volta. Ou seja, eu estava desequilibrado, né? Eu preciso repousar para recuperar a energia. Aí eu passo um tempo sem ter nenhuma manifestação mediúnica. Aí eu me reequilibro de novo, volta. Minha mediunidade volta ao normal. Tá bom? Vou falar rapidinho aqui para a gente fechar, né, a nossa aula, para não estender muito. A gente aprendeu que o médium tem um papel muito importante na comunicação. O médium, ele é corresponsável pela comunicação. Lembre-se disso, tá? Não tem como o médium não influenciar na mensagem. O médium influencia sim. Quanto mais desenvolvido o médium, menos ele influencia. Por quê? A comunicação não é pela mente? Então, ela passa pela mente do médium. Olha na figura. O mentor mandando o pensamento para a mente do médium e o médium recebendo a informação e aí ele vai passar. Então, a mente do médium funciona como um filtro, faz a filtragem, né? Quanto mais desenvolvido é o médium, menos ele influencia, ou seja, mais esse filtro é o mais neutro possível, tá? Menos ele influencia na mensagem. Então, o médium tem responsabilidade, sim, sobre uma comunicação, tá? Ele é corresponsável.
Então, vamos supor, se veio um espírito mistificador e falou uma mensagem se fazendo passar por Bezerra de Menezes, por exemplo, e o médium permitiu aquilo, o médium é responsável, sim, tá? Porque foi falta de preparo do médium, que não percebeu aquilo, né? E não conseguiu ficar atento àquela mensagem ou àquele espírito, e ele se permitiu ser enganado e transmitiu a mensagem para enganar as outras pessoas também. Então, é uma responsabilidade grande, o médium tem essa responsabilidade muito grande. Esse filtro, o que acontece? Quando o espírito se comunica, né, com o médium pela mente, ele não tem a linguagem. A comunicação é pensamento com pensamento, depois a gente vai ver em detalhes isso. Quem coloca a linguagem é o próprio médium, tá? Agora, é possível um médium transmitir uma mensagem em outra língua? É possível. Se assim o espírito quiser fazer, é possível que aquele médium possa transmitir uma mensagem em outra língua. Porém, se o médium não conhece aquela língua, né, é uma língua desconhecida pelo médium, vai ter uma barreira muito grande para o espírito, uma barreira material mesmo. O espírito vai ter que ele ajudar o médium a formar as palavras. É igual você ensinar uma criança a falar, entende? É difícil, é um processo difícil. O mesmo se dá quando acontece com um analfabeto, tá? É um processo muito difícil. Pode ser que um médium analfabeto escreva, pode, mas ali o espírito vai ter que acessar o sistema nervoso do médium, meio que quase que pegando na mão e fazendo o médium escrever, desenhar cada letra. Então é possível, mas é muito difícil, tá? Acontecer isso. E por último, gente, a gente falou sobre a emancipação da alma. Lembra? A gente falou aí no capítulo 6 do nosso módulo 2. Então, passando rapidinho para a gente lembrar, a gente falou do desdobramento, né? O que é o desdobramento? Quando nossa alma desprende do corpo, né? Aí, em desdobramento, a gente, por exemplo, quando a gente está dormindo, né, a nossa alma sai do corpo, né, e vai fazer alguma coisa. Mas pode ser que a gente tenha um desdobramento que não seja durante o sonho ou o sono. Pode ser quando eu esteja em outros processos, como o êxtase, segunda vista, uma meditação, né? Nos sonhos, a gente faz o desdobramento. E o que é o sonho? A lembrança do que nós vivenciamos nesse desdobramento, do que a alma fez durante o sono. Pode ser a lembrança do que a alma vivenciou, pode ser a lembrança de uma outra existência, pode ser a lembrança de um encontro com outras pessoas, sejam encarnadas ou desencarnadas. Pode ser uma lembrança do que eu vivenciei no meu dia. Ou pode ser uma mistura de tudo isso. Ou pode ser uma fixação mental, por exemplo. Eu vou fazer prova amanhã e eu estou com a minha prova na minha cabeça e eu fico em fixação mental na prova. Pode ser que eu sonhe que eu esteja em algum lugar fazendo prova, porque eu estou com fixação mental disso, entendeu? Eu posso trazer essa fixação mental porque eu estiver vivenciando lá no desdobramento, mistura tudo e vira um sonho maluco, né? Então, isso pode sim acontecer com relação aos sonhos. Resumo, os sonhos são lembranças que podem misturar a realidade do que eu estou vivendo lá em desdobramento com o que eu estou pensando, minha fixação mental, ou o que eu estou vivenciando no dia a dia, mistura com o que eu vivenciei no dia, com o que eu vivenciei em desdobramento, ou pode ser, no meu sonho, pode ser fragmentos de lembranças. Então, vira uma bagunça, né? Eu fui lá, eu fui em outro país fazer alguma coisa, ou estava lá no plano espiritual, no hospital, por exemplo. Só que eu lembro de partes dessa vivência. Aí fica bagunçado, ao mesmo tempo que eu estava num lugar, eu estava no outro, e acontece isso com o sono, né? A gente viu também sobre o sonambulismo, né? Que é
tudo que acontece, que eu faço durante o sonho, durante o sono, é o sonambulismo. A gente estudou o caso da dona Celina, que é uma sonâmbula mediúnica, né? Ela estava lá no trabalho espiritual e ela doou a sua faculdade mediúnica para o espírito manifestar. E o seu corpo adormeceu. Ela adormeceu ali durante o trabalho mediúnico e o espírito veio falar pela faculdade dela, né? Isso é um tipo de sonambulismo psicofônico que a gente estudou. Lembra dessa aula? A gente estudou o caso da dona Celina, que o André Luiz trouxe para nós. Nós falamos do animismo, que o animismo é tudo que a alma faz quando ela... Todos os processos da alma é animismo, tá? Todas as experiências da alma é o animismo. Nós falamos sobre o êxtase, lembra? O êxtase, que é quando a gente faz esse desdobramento, mas não estamos dormindo. Nós podemos estar numa meditação, por exemplo. E quando estamos em êxtase, a gente tem facilidade de ir a mundos superiores, tá? Visitar esses mundos superiores é uma sensação tão boa que dá vontade de ficar lá. E aí, se eu quero ficar lá, eu não quero voltar. Ou seja, eu não quero voltar para a minha vida de encarnado. Eu tenho que tomar muito cuidado, né? É uma situação delicada. E quando eu fico fascinado, eu vejo esses mundos, essas experiências maravilhosas, eu fico fascinado com elas, eu quero só ficar lá. E ali, como eu não sei lidar muito bem, trazer na minha mente material o que eu estou vivenciando lá, eu posso ser muito facilmente fascinado pelos espíritos obsessores. Eles podem usar dessa fascinação desses mundos e falar assim, você tem que tirar a sua vida para você ir para lá. Se você tirar a sua vida, você vai para lá. É até uma pergunta que o Hugo fez no começo sobre essa fascinação aí. Mais ou menos isso, sabe? Eles começam a incutir na minha mente, a me obsediar, falando, não, eu tenho que suicidar, porque a hora que eu suicidar, eu vou para lá. Isso é fascinação. Se eu suicidar, eu não vou para um lugar bom, vou para um lugar muito ruim, porque a culpa vai tomar conta de mim, né? Então é muito perigoso, né? É arriscado essa questão aí. Nós falamos da segunda vista também, né? A segunda vista é aquele... Até que o Lauro perguntou, né? Quando eu dou aquela apagada, assim, que eu dou uma apagada, eu vejo coisas de repente, né? E vou para um lugar e vejo. É isso. É a segunda vista, ou dupla vista. Você está acordado aqui, você está trabalhando, você está lendo, você está conversando com alguém, de repente você dá aquela sumida e volta. Repentina, né? Ou você está olhando para alguma coisa, mas você não está vendo aquilo que você está olhando. Eu estou olhando para a minha caneca agora. Mas, de repente, minha mente viaja. Eu não estou vendo a caneca. Na verdade, o meu olho está olhando para a caneca, mas eu estou viajando. Isso é a dupla vista, né? Eu estou indo lá, visitando outro lugar, tendo acesso a outras coisas, né? Essa é a dupla vista, ou segunda vista. O Lauro falou aqui no comentário, né? Fascinação pode abrir brecha para pensamentos suicidas. É perigoso. Isso mesmo, Lauro. É muito perigoso. Quando a gente entrar lá no quinto módulo, que a gente vai falar sobre obsessão, você vai ver o quanto é perigoso isso. A gente vai entrar em detalhes. Né? Só que a questão da segunda vista, quando eu faço isso, dou essas apagadas, vou lá e volto, na hora que eu volto, eu lembro. Mas aos poucos, vai passando o tempo, eu vou esquecendo. O esquecimento gradativo vai passando, sabe? Vai passando, eu esqueço. Aí daqui a meia hora eu nem lembro mais, tá? Daquela experiência que eu tive. E na segunda vista, quando ela é desenvolvida, eu posso ter a condição de desenvolver a premonição, pressentimento, a premonição, uma sensação de algo que pode vir. É igual a Ana Rita falou que eu sentia dor e acontecia alguma coisa. Ou eu sonhei com alguma coisa, aquilo acontece. É muito comum. A gente faz em sono, a gente sonhar com algo que vai acontecer. Tá? A segunda vista não é isso, não é o sono, porque você está acordado. Tá? Na segunda vista, você está acordado ali. Você só dá uma variada, sua mente dá uma viajada ali e volta.
Mas quando você desenvolve bem a segunda vista, você tem a condição de ter essas premonições ou pressentimentos, tá? E, para resumir, né, a questão do animismo ou da emancipação da alma, a gente entendeu que animismo é tudo que a alma faz, né? Todos os recursos da alma, né? Se eu estou em desdobramento, se eu estou no sonambulismo, se eu estou no êxtase, se eu tive aqui um repente de segunda vista, tudo que eu faço da minha alma, processos anímicos, são emancipações da alma, é tudo que eu faço com a alma. Emancipação da alma é o que Kardec chama, tem um capítulo que ele fala sobre emancipação da alma, é o animismo. Que aí vai envolver todo o resto, envolve sonambulismo, envolve segunda vista, envolve êxtase, envolve sonhos, tá? Todos esses processos fazem parte da emancipação da alma, do animismo, que é um todo, tá? Então, são processos da alma, processos do animismo em si, ok? E aí a gente fecha, então, o segundo módulo. Ficou claro, pessoal? Alguma dúvida? Já que vocês entenderam tudo, ou não estão nem me ouvindo, né? Eu vou, então, partir para o encerramento. Com isso, a gente fecha o segundo módulo, tá? As aulas estão aí gravadas. Essa aula também, da revisão. A apostila está aí com vocês. Aproveitem, tá? E a aula que vem a gente vai fazer o nosso diálogo interativo, né? Nosso diálogo avaliativo interativo. Portanto, gente, vem, faça o esforcinho para estar na aula, porque é uma aula muito gostosa. Quem participou da primeira sabe do que eu estou falando. Não é o intuito de julgar ninguém. Essa avaliação não é para que eu possa apontar o dedo e falar, você não estudou, você não sabe, não é nada disso. É para você fazer uma autoanálise do que você conseguiu absorver do curso. E é um bate-papo muito descontraído, muito gostoso, muito alegre, né? É muito gostoso mesmo. Então, faça um esforcinho para estar na aula, que vai valer muito a pena. Bom? E com isso, então, eu vou trazer aqui o nosso amigo. Então, da mesma forma que nós iniciamos esta aula abençoada de hoje, né? Irradiando, da mesma forma que a gente começou orando, eu convido você agora a fechar seus olhos, respirar fundo e trazer aquela luz que você estava irradiando bem no início, lá do nosso curso, da nossa aula. Traga essa luz de volta novamente. E para te ajudar a fazer isso, eu te convido a agradecer. Agradecer, trazer a gratidão, né? Por mais uma noite de aprendizados, né? Uma noite maravilhosa. Agradecer a presença de cada um de vocês e compartilhar conosco esses momentos. E através desse sentimento de gratidão, você vai trazendo aos pouquinhos a sua luz, irradiando novamente, fazendo com que essa luz possa envolver novamente todo o teu corpo, todo o ambiente que você se encontra. E nós agradecemos, acima de tudo, a Deus, o nosso Mestre, Senhor e amigo Jesus, pela oportunidade. E com Jesus no coração, nós oramos juntos. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis entregue às tentações, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus,
rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, que assim seja. Jesus ampare e proteja cada um de vocês. Muito, muito, muito obrigado por essa oportunidade de hoje. Muito obrigado de coração.